A paz do Senhor, todos os ouvintes que estão aqui entrando no meu canal por esse dia 30/6/2024, o último domingo do mês de junho, né? Eu quero falar um pouquinho, me apresentar. Meu nome é Jocelene Silva, tá? Eu sou uma serva do Deus Altíssimo, a qual Deus colocou no meu coração de fazer esse canal com o intuito de alcançar vidas, alcançar almas, né? E compartilhar as coisas do reino, né? A palavra do Senhor. Quero deixar aqui para meditação uma palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, aleluia, a partir do versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse ainda: falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Amém? Essa palavra o Senhor colocou no meu coração e eu quero te chamar a atenção desde já que talvez você se encontre como Davi, o menor da casa. Porém, o menor da casa foi quem Deus escolheu para ungir e para fazer dele um homem o qual viesse ser reconhecido por várias gerações. Amém? Então, o que me chama a atenção na história de Davi, muitos pregam sobre Davi, mas eu lendo o capítulo 16 e o capítulo 17, nós vamos encontrar um pouquinho da história de Davi até a sua chegada até o Golias e vir matar o gigante que afrontava o povo de Israel. O que me chama a atenção é o tamanho da fé de Davi até que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. O que me chama a atenção é a grandeza da fé de Davi, porque se você pegar o capítulo 16 até o versículo 17, você vai ver que o tempo todo Davi está totalmente sozinho. Ele está literalmente agarrado à fé dele e que ninguém impulsiona Davi a chegar até o propósito. Ora, como assim, irmã Jocelene? Simples. Você pega a palavra e você vai ver que o seu pai, nem os seus irmãos davam credibilidade a Davi e no potencial que Davi tinha sobre, aleluia, sobre ele, aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Porque quando o profeta chega na casa de Jessé, o próprio pai, ele apresenta todos os seus 7 filhos. E por último, porque Samuel pergunta se ainda existia algum mancebo, porque o tempo todo, enquanto Samuel estava ali na casa de Jessé e passava os filhos, aleluia, de Jessé, o Senhor não se agradava de nenhum. O tempo todo você vai pegar o contexto ali e você vai ver que Deus ainda alerta a Samuel: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Aleluia. Você está vendo, Samuel, a aparência, você está vendo a estatura, você está vendo por fora, pois eu vejo dentro do homem, eu contemplo o coração do homem. E chega o exato momento, Samuel, a passar todos, ele vira para Jessé e pergunta se existe ainda mais alguém, pois nenhum daqueles que havia passado era quem Deus havia escolhido. E posso conjecturar aqui, a Bíblia não relata. Jessé devia ter ali naquele momento se decepcionado, porque ele apresenta os melhores diante dos seus olhos. Os melhores filhos, de boa estatura, de boa aparência. E já ali ele manda chamar Davi, mas meio desacreditado, porque é o menor da casa, é aquele que se encontra lá apacentando as ovelhas. Ora, porém, Davi vem perante Samuel, e ali naquele momento ele é ungido. E a gente vai buscar dentro da história que Davi, ele é chamado
no momento onde Samuel se encontra sendo atormentado por um espírito, para que venha ser tocado a harpa. E nesse momento também há uma afronta sobre Israel pelo gigante, que se levantou durante 40 dias para afrontar aquele povo. E ali nenhum dos seus soldados se coloca na presença do rei, mesmo com a oferta o qual o rei levanta, oferecendo, aleluia, como presente. Aquele que viesse matar o filisteu seria presenteado e ainda se casaria com uma de suas filhas. Aleluia. E o que me chama a atenção é que Davi, ele, inclusive, no capítulo 17, a partir do 24, porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feriu a Filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Ora, Davi agora está ali sobre o rei, e ele ouviu que há riqueza e há ainda uma filha que possa ser lhe dada de Saul para se casar. A honra aquele que vier matar aquele filisteu circunciso. Porém, naquele momento, depois de ter sido ungido, ter sido escolhido, Davi ainda é confrontado. Ainda tem alguém dentro da casa dele que continua não dando credibilidade. Acredito eu que Eliabe, mesmo não dando credibilidade, ele cria uma expectativa dentro dele que há uma possibilidade sim de Davi ir e matar o gigante e ser conhecido perante todo Israel. E aquilo incomoda, porque ele fica irado, diz a palavra do Senhor. Por quê? Talvez lá no tempo qual Davi se apresenta diante do pai e diante dos seus irmãos e diz a eles que matou um urso e um leão, quero abrir um parênteses aqui. Se você pesquisar, você vai ver que um urso, na sua forma adulta, ele pode pesar até 780 quilos. Um leão, ele varia de 120, 190 e pode chegar até 250 quilos. Ora, talvez Davi, a Bíblia não relata, ao dizer ao seu pai, ao dizer aos seus irmãos que havia matado o urso e o leão para salvar as ovelhas, eles não deram credibilidade. Talvez eles pensaram que era uma história contada para poder ser querido diante do pai, diante dos seus irmãos e ser aceito. Pois bem, ele era o menor da casa. Também acredito que Davi em nenhum momento ele pegou e arrastou esse urso, ou arrastou esse leão devido ao seu peso, porque Davi era jovem. E vai dizer os cronologistas que Davi havia mais ou menos 21 anos quando ele foi de confronto ao gigante. Ou seja, talvez com o tempo que ele matou, aleluia, o leão e o urso, ele ainda era mais novo ainda. E ele não tinha porte para poder arrastar um urso ou arrastar um leão e levar até o seu pai. Talvez ele somente comentou e eles não deram credibilidade, achando que ele queria se engrandecer em meio à sua parentela. Muitas das vezes você falou do teu sonho
para o seu irmão, falou do propósito que Deus colocou. Talvez você contou uma história que você passou outrora. Talvez você matou um gigante, talvez você matou um leão, talvez você matou, aleluia, um urso lá atrás. Passou por uma adversidade, o qual ninguém viu, somente Deus viu. Talvez só você sabe o que você passou lá atrás. Aquela adversidade que Deus te livrou, te exaltou, te deu vitória. E você talvez contou para alguém em meio à sua parentela, para um amigo, e você não teve credibilidade. Eles não acreditavam em você e não te deram credibilidade. Agora, Eliabe vê que talvez a história poderia ser real. E talvez o jovem mancebo tenha a capacidade de ir de confronto àquele que afronta o povo de Israel e vencer essa batalha. Aleluia. E aquilo deixa ele muito irado, porque muitas das vezes você, ao seu derredor, vai ter pessoas que vão ver que está próximo de Deus te abençoar, está perto de Deus te dar vitória, está perto de Deus te exaltar. E essa pessoa vai tentar te abater e dizer: rapaz, pelo amor de Deus, fica aí onde você está. Olha, não se levanta. Olha, não vai nada acontecer. Isso é história, isso é coisa da tua cabeça. Só que eu quero te falar uma coisa aqui. Use a fé que Deus te deu, porque Davi, ele usou a única coisa que ele tinha ao favor dele, era a fé que Deus havia colocado no coração dele. Ele não tinha o pai, ele não tinha os irmãos, ele não tinha ninguém ao favor dele. Ele só tinha aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele só tinha, aleluia, que se agarrar àquilo que ele vivenciou lá no passado, quando Deus deu o livramento e deu a vitória, matando o urso e matando o leão. Ou seja, só quem sabia da história e da capacidade qual Davi tinha, e a capacidade que Deus havia colocado no coração dele, aleluia, a capacidade que Deus havia dado a ele, era Davi e Deus, e ninguém mais. Talvez Deus te deu um sonho, como foi na vida de José. Aleluia. José se depara diante dos seus irmãos, diante do seu pai, e fala sobre um sonho. E ali naquele momento, a ira se acendeu diante dos seus irmãos, a ponto de eles tentarem até contra a vida de José. Mas o tempo todo, José se agarra ao sonho, se agarra àquilo que Deus colocou no coração dele e segue adiante. José chega um momento onde tentaram até tirar a honra dele, envergonhar ele, para que ele viesse até ser morto novamente, dentro do palácio do rei, quando a mulher do rei coloca ele à prova. José, ele vai para a prisão, e dentro da prisão ele continua crendo naquilo que Deus colocou no coração dele. Ninguém acreditava que José viria a ser governador, porém, José se agarra àquilo que Deus revelou a ele. E ele continua, mesmo dentro da prisão, falando aquilo que Deus colocou no coração dele. Eu não sei qual a prisão que você se encontra. Eu não sei quais são as pessoas que não deram credibilidade a você. Mas uma coisa eu sei, continue agarrado na fé, como Davi ficou agarrado, como José ficou agarrado na fé, e continue seguindo na frente. Porque Deus vai te dar vitória. Deus vai honrar o teu nome em meio a todo esse povo que não dão credibilidade a você. Porque Deus foi para você o sonho. Deus foi para você a autoridade, aleluia, para você matar o leão, aleluia, o urso e o gigante. Aleluia. Que você possa se apegar a isso e não deixe ninguém tentar te abater. Não deixe ninguém tentar te parar. Porque foi você que Deus chamou. Aleluia. E dentro ali, nós vemos que Davi não tinha ninguém ao seu favor. Não tinha ninguém batendo no ombrinho e falando: ó, Deus é contigo. Nem seu pai, nem seus irmãos, nem o rei, ninguém. Pelo contrário, tinha pessoas ali tentando ainda fazer com que ele viesse cochear em dois pensamentos. E não acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração. E tampa os seus ouvidos. Tampa a sua visão para aqueles que tentam, que estão ao seu derredor e não acreditam em você. Olhai para o alto. Olhai para o Senhor. Olhar para o propósito. Faça como Abraão. Abraão, o Senhor chega para ele e fala: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te colocarei. Abraão não tem GPS, Abraão não tem mapa. Aleluia. Abraão só tem a voz do Senhor.
Abraão pega sua esposa e vai e segue adiante, aleluia, com a sua tenda. Abraão não está indo para um hotel de luxo, Abraão não está indo, aleluia, para um resort lá em louvado seja o nome do Senhor, em Goiás. Abraão não está indo, aleluia, para um hotel. Abraão está indo e seguindo somente a voz de Deus, sabe Deus para onde. Mas ele manteve a fé dele. Aleluia. Creio eu que sua parentela, ao ele revelar isso, possivelmente alguém falou, como pode? Até porque eles eram adoradores de outros deuses e não adoravam o Deus Altíssimo. Tá maluco, tá doido? Ei, deixa acharem que você tá maluco. Deixa acharem que você tá doido. Deixam, aleluia, não te dá credibilidade, não importa, porque quem te chamou foi o Senhor. Deus revelou foi para você. Deus chamou foi você. Foi você que teve o sonho. Foi você que Deus, aleluia, tem o chamado, é com você. Ignore todo o cenário que está ao seu redor. Ignore todas as vozes que tentam dizer que você não vai conseguir. Ignore tudo aquilo que é negativo e continue seguindo no propósito. Faça como Davi, tenha fé como Davi. Aleluia. Se foi Deus que te chamou, lembra daquilo que Deus fez lá atrás. Aleluia. Dos leões que Deus, aleluia, te deu autoridade para matar. Lembra dos ursos que Deus te deu autoridade, aleluia, para poder matar. Ninguém viu, mas Ele viu. E por isso Ele te escolheu. Aquilo foi um preparo para que hoje você viesse matar esse gigante. Ali foi Deus te capacitando e foi você que Ele capacitou. Aleluia. E ninguém viu, só quem viu foi Ele. Agora é tempo de você se levantar e fazer como Davi. Pegar toda a tua fé. Aleluia. Ignorar todo o cenário que está ao seu redor e fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia. Pegar a tua funda. Aleluia. E em nome do Senhor e vencer essa batalha. Que essa palavra possa estar hoje no teu coração e você possa meditar ainda mais. Lê ali capítulo 16 e 17 de 1 Samuel e reflita. Porque se Deus fez na vida de Davi, Deus vai fazer na sua também. O Deus que revelou a José aquele sonho é o Deus que hoje continua fazendo e é capaz de fazer na sua vida. Toma posse dessa palavra, amém? Fica na paz do Senhor, um ótimo domingo. E um novo início de mês aí para você, que seja abençoado de julho, que o Senhor possa, aleluia, engrandecer ainda mais a tua fé.